Estamos chegando ao programa Fala a Verdade, ao vivo para 9 cidades. Era 11, agora é 9, mas 9 cidades ao vivo, 9 cidades da região. Estou aqui do meu lado o Gurupi Martins, que está de volta ao programa. Mas que bom isso voltar ao programa. Muito legal. Obrigado pelo convite. Obrigado, Wanda. Obrigado, Martins, também. Vamos fazer um programa Suas hoje férias, muito legal, geralmente, né? suas férias geralmente 3 meses, eu não entendo isso, Gurupi. Geralmente eu volto depois do carnaval, estou voltando antes. Trabalha Alguma 9 coisa meses está e folga errado. 3 meses de férias. Mas está errado, Nilson. Eu deveria voltar só depois do carnaval, estamos voltando antes. Que coisa, hein? Só pelo entrevistado aí, que hoje disse que tem uma entrevista muito boa. Do lado do Vando aqui, Vando Neto, né, Vando? Boa tarde. Boa Ao seu lado tarde, tá aqui o Nilson. Marcos Boa tarde, Souza. Gurupi. Depois de 6 meses você aparece. Boa tarde, Marquinhos Souza, nosso entrevistado aqui de hoje. É um prazer estar de volta aqui com vocês, viu? Marco, seja bem-vindo ao retorno ao programa. Obrigado, Agora obrigado já como aí. pré-candidato pelo Solidariedade. Exatamente, Feito. pré-candidato pelo Vamos ter uma Solidariedade. conversa agradável aqui por 30 minutos, tá certo? Você sabe que você é sempre bem-vindo aqui no nosso Muito obrigado, programa. meu. Obrigado, Inclusive, Gurupi, obrigado, Wanda. Você está saindo no Correio Paulista aí, que eu estou colocando sobre segunda-feira, a chegada aqui da Osasco do Paulinho da Força e o filho dele, né, Alexandre, né? Isso, Pereira, Alexandre Pereira. que vai em Osasco justamente para anunciar sua pré-candidatura a prefeito, não é isso? Isso mesmo. Você é presidente de Solidariedade de Osasco. Eu assumi a presidência tem 3 meses. Eu vim do Patriota, eu era do Partido Patriota. Fui dirigente Patriota lá. Ex-Bolsonaro. Não, o nome PEN, antigo PEN. do Patriota. Ex-PEN, Partido Ecológico Nacional. Eu fui dirigente lá durante 8 anos, né? Então eu era dirigente nacional, fui delegado nacional, fui secretário-geral do Estado. E só saí porque, infelizmente, com a nova composição que foi criada no partido, eu fui contra e, enfim, agora é vida que segue. É vida nova. Mas o que te levou E aí? somos pro solidários Solidariedade agora. Sair candidato a prefeito? Olha, o que está me atraindo a essa situação é assim, devido a esse tempo que eu estou fora, eu tenho andado muitas cidades pelo interior de São Paulo. Cidades grandes, cidades acima de 100 mil eleitores, 100 mil habitantes. E eu fico triste quando eu chego em Osasco e vejo Osasco da forma que está. Uma cidade que, infelizmente, como diz meu amigo Vando, as ruas parecem um queijo suíço, de tanto buraco que tem. E se não fosse só isso, os problemas da cidade têm aumentado, e muito. Porque a gente percebe que a atual gestão não tem projeto para a cidade. Então, eu vejo o seguinte, nós temos 2 ciclos na cidade. O ciclo que se iniciou quando fundou a cidade, que é do Herante Sanazar até o Celso Giglio, e um outro ciclo que se iniciou do ex-prefeito Emídio até o prefeito atual. Que, diga-se de passagem, o próprio ex-prefeito diz que é cria dele. Então, se é cria dele, então é o mesmo ciclo. Então, a gente vê que, infelizmente, a cidade está estagnada. Ela anda porque ela tem que andar mesmo. Ela, por si só, a administração ela anda. Mas, se você olhar a fundo, a cidade é uma cidade hoje que não tem projetos, é uma cidade que parou, ela parou no tempo e a gente não vê desenvolvimento na cidade. É isso que eu tenho visto e tenho conversado com a população andando pela cidade, é o que eu tenho ouvido também. E falo isso até com uma crítica construtiva, até porque eu vejo o seguinte, todos nós somos de Osasco e amamos a cidade, a gente quer o melhor para a nossa cidade. Então, sou candidato, sou pré-candidato por isso. E me espelho, o grande espelho que eu tenho, essa renovação que o Brasil tem trazido com o Jair Bolsonaro. Eu vejo com bons olhos isso. Muita gente fala o seguinte, Marquinhos, você foi candidato a vereador algumas vezes, foi também em alguma chapa para o Senado, agora está disputando, vai querer disputar a Prefeitura de Osasco. Qual a importância do Paulinho, como o Nilson já falou, na sua campanha? Olha, o Paulinho, como muita gente observa, é assim. Quando você fala de sindicato, você pensa sempre no Lula e na CUT. São sindicatos que puxam mais do centro para a esquerda. O Paulinho, ele é um sindicalista de centro-direita. Se vocês observarem na história do Paulinho da Força, você vai sempre ver ele do lado do PSDB. Você pode ver que a UGT também tem esse perfil. Então, tanto a Força Sindical quanto a UGT
A maioria dos sindicatos que atuam nesses 2 sindicatos são sindicalistas de centro-direita. Então, na última eleição agora, Solidariedade, por exemplo, apoiou o Geraldo Alckmin, que foi parte do Centrão. Você vê eles atuando hoje dentro do Congresso, é o centro, é o Centrão, que é o Centrão que tem decidido as pautas dentro do Congresso hoje. Então, eles discutem, tanto com a esquerda quanto com a direita, mas sempre pendem para aquilo que é melhor para a população. Na época que você esteve no DEM, teve quase um namoro com Bolsonaro, correto? Isso. Deve seguir essa mesma linha agora para essa eleição ou não? Sim. Em busca dessa figura? A linha que eu quero seguir, caso o povo de Osasco me dê a oportunidade de ser prefeito, é de enxugar a máquina. O Estado menor. Diminuir o número de secretarias, por exemplo, porque você diminuindo o número de secretaria, você aumenta os dividendos para investimento na cidade. É uma cidade que tem um orçamento de 3,3 bi, e você tem um orçamento só da saúde perto de 800 milhões, e a gente vê a saúde do jeito que está. Isso é gestão. Eu sei que você pode estar com toda a razão falando da saúde de Osasco, mas o problema da saúde é um problema no país inteiro. Sim. Eu acredito que o problema da saúde não é só do município, é um problema federal e estadual. Porque se todas as cidades brasileiras, aquelas grandes cidades, as pequenas não, que têm controle, mas as grandes cidades brasileiras têm problema da saúde, o problema não é só Osasco, o problema é geral e o problema não é só da cidade, uma cidade que investe 800, você falou 800? Milhões, que vai ser agora o próximo orçamento. Isso, próximo orçamento. 800 milhões na saúde e a saúde continua com reclamações. Quer dizer, então ainda está faltando muito dinheiro. Não, falta gestão. Mas por que todas as cidades brasileiras que têm problema de saúde falta de gestão? Eu vou te falar assim, vamos lá. Eu faço parte também do Renova BR. O que é a Renova BR? É uma escola de políticos. Uma escola onde discute política, há partidários, tá? Lá eu vejo muita gente às vezes criticando, lá é só de esquerda. Mentira. É uma escola que estuda a melhoria das cidades. Eu fiz agora um curso que chama Renova BR Cidades. O que foi discutido no Renova BR Cidades? Justamente gestões. O que acontece no país inteiro? O grande ralo que a gente tem visto? Corrupção. O grande problema da saúde é a corrupção. Porque, por exemplo, você abastece... Não é só na saúde, em todas as áreas. Calma lá, nós estamos começando... Vamos começar pela saúde. Nós estamos falando da pauta saúde. Administrações todas aí... Então, vamos lá. Vamos falar. Você tem certeza mesmo que a saúde inteira está corroída dessa forma, em todos os lugares? Vai até Jundiaí. Você vai ver, o sistema deles funciona. Barueri funciona. Quer outro lugar? Vai em São Caetano. Vai em São Bernardo com a Fundação ABC. E outros lugares. Eu estou falando alguns lugares aqui. Por que nesses lugares funciona e aqui não funciona? É que o ralo aqui é aberto. Infelizmente, corrupção. Isso acontece, sim, nas cidades. E a saúde, infelizmente, é um ralo maior. Por quê? Porque agora foram se dados os últimos anos agora, para poder resolver um problema de folha de pagamento, foram inventadas as OS. Por que algumas OS funcionam e outras não? Eu vou dar um exemplo de OS que funciona. Você vai aqui no hospital, aqui no centro de São Paulo, chamado Menino Jesus. A OS que administra lá é a OS do Sírio-Libanês. Funciona. Por que aqui no Antônio Gigo não funciona? Gestão. Está na cara que é gestão. O que não funciona no Antônio Gigo? Corrupção. Não, o que não funciona no Antônio Gigo? Não estou falando da corrupção. O que não faz o Antônio Gigo não funcionar? O que não funciona? Atendimento não funciona. A falta de médico. Você chegou a ir lá no hospital? Cheguei. E cheguei a ouvir. Você foi lá? Porque as pessoas vêm falar para mim, muitas pessoas vêm falar para mim e elogiam o sistema que está no Antônio Gigo e algumas OBS aí. Eu não vejo só todo mundo falando mal. Não, eu vejo uma certa quantidade de pessoas na internet, que, tanto quanto você, mas não é seu caso, que quer sair candidato a vereador e escolher o caminho assim, vamos descer a lenha, assim, bom ou mal, vamos descer a lenha. E às vezes alguns nem se identificam. Eu costumo então, fazer a gente sempre tem que colocar uma as crítica. verdades, só explicar aqui para você. Colocar as verdades, às vezes, do que acontece numa cidade, certo? Ontem mesmo, o prefeito inaugurou a UBS do Maria do Nilo, ele inaugurou várias unidades de saúde. Então, eu não vejo uma saúde com tanta regularidade, conforme algumas pessoas falam,
com o prefeito inaugurando diversos postos de saúde, agora você vai falar, mas não tem médico, aí é outra questão. Mas se está abrindo unidades básicas de saúde, ele está investindo, ele está gastando na saúde. Agora, veja bem, não é seu caso de novo. Muitas pessoas na internet insistem em falar coisas que nem vai lá no hospital, não vai na UBS, nada, falar mal porque alguém falou para ele. Agora, eu tenho consultado algumas pessoas, amigos meus que já foi, elogiou, eu vou começar a botar os elogios que mandam para mim, eu quero elogiar o hospital porque eu estive lá, tá? Eu vou começar a compartilhar e colocar, porque não é possível. Não está da forma que todo mundo está falando, está ruim, tá, mas não está da forma que estão falando. Nilson, é assim, ó, vamos lá. Quero que o Vando também comente. Sim, só rapidamente, só para poder passar a palavra. É assim, ó, eu nasci e cresci dentro do comércio. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Vou falar do comércio para poder entender o contexto. Não adiantava na época eu abrir um monte de lojas se eu não tivesse mercadoria para abastecer elas. Tá certo. Então, não adianta eu abrir um monte de UBS se eu não tiver a mercadoria principal, que é o quê? O atendimento médico e a enfermeira. Se eu não tenho esses profissionais, porque são mal remunerados em Osasco, como é que eu vou ficar abrindo? Entendeu? Então, assim, aí eu largo na mão da UBS, da OS para resolver. A gente sabe que não resolve. Não resolve porque não adianta você ter OS se você não tiver fiscalização. O órgão fiscalizador tem que resolver. E eu falo fiscalizar de verdade, não é fazer média, não. Porque não adianta você ficar fazendo média. Eu sou teu amigo. Se eu ficar falando que está tudo bem na tua vida e nunca apontar o erro para você, você vai achar que você é o melhor cara do mundo. E a gente sabe que todo mundo tem erro. Então, quando eu falo a crítica, não é criticando, falando mal do prefeito, não é isso. Eu falo que pode melhorar. Porque dinheiro tem. Falta gestor. Você citou o orçamento desse ano agora, Sim, que aumentou muito. Quem dinheiro sabe agora tem, melhora, mas não tem então, gestor. Tem que ter mais verba, gestores. tem mais verba. Ô, Vando, queria que você comentasse. Eu estou aqui ouvindo o Marquinhos, eu acho estranho que é o seguinte, eu como jornalista, eu estive lá na UPA da Vila Menck, quadro de médico completo, que é uma OS, e na UPA e na UBS. É o seguinte, Marquinhos, a prefeitura ela vem de anos, né? Eu não estou aqui para dizer isso aqui, conhecimento próprio. A teoria é muito bonito, Sim. A prática é diferente. Verdade. Entendeu? Eu vi muita gente chegando, não, porque vão fazer isso, vão fazer aquilo. Na época que o Emílio foi prefeito, eles tinham um canal direto com o governo federal. Verdade. E a saúde já estava ruim pra caramba. Por quê? Isso vem de anos, a gente está falando aqui. O Celso Gílio, quando construiu... Quando perdeu para o Emílio, isso. o Celso Gílio teve até vídeo, né, do pessoal. O Celso Gílio, quando foi prefeito, você sabe bem disso, existia diversas e milhares de reclamações contra a saúde. Hoje, nós temos em torno de 13 ou 14, 12 milhões de desempregados, que caiu, né? O Bolsonaro derrubou isso. Deve estar em torno de 10 milhões. 10 milhões. Em torno de 5 ou 6 milhões de pessoas deixaram de ter plano de saúde, migraram para a rede pública. Também. A demanda ela aumentou. Bem lembrado. Outra coisa, o Rogério está pagando dívida, uma coisa que as pessoas precisam entender também. Igual o outro vereador vem lá e faz aquele monte de crítica, mas não vai buscar fundamentação para fazer crítica, igual eu vejo os caras na internet fazendo crítica, Marquinhos, 3, 4 curtidas e aqueles mesmos de sempre. O que acontece? A prefeitura, o Rogério, hoje, acabou de pagar esses dias atrás a dívida do viaduto Detalhe. que o Rossi fez em 92, há 28 anos atrás. Isso recaiu tudo agora. E o Ministério Público fez com que a prefeitura colocasse as contas em ordem. Hoje, a prefeitura de Osasco tem 800 milhões para gastar na saúde. Só que o insumo hospitalar é muito alto. O insumo hospitalar é muito alto. E é muito fácil você ser teórico, né? Igual você falou que foi lá na escola e tal. Importante isso, dessas renovações, de gestões. Só que a prática, ela vem mostrando ao longo desses anos que é bem diferente. Todo prefeito, quando chega lá, todo cara quer ser prefeito. Chegou lá, ele vai ver as contas da cidade. Eu estou falando tecnicamente do que eu conheço. Ele vê que a coisa não é bem assim. A coisa é complicada. É aquilo que você disse. A saúde para qualquer prefeito é a cereja do bolo. Eu tenho um grupo lá em Barueri, e eu conheço as pessoas e você sabe quem é. Os caras dizem que a saúde de lá também não é nada disso. Aonde? Em Barueri. Alguns fazem crítica a favor e outros contra.
Você está entendendo? E outra coisa, esse negócio de crítica construtiva, crítica é crítica, né? Você tem que errar para poder reconstruir. Mas, olha, eu vou falar uma coisa para você, não é questão de projeto disso ou daquilo, do prefeito Rogério Lides. A Prefeitura de Osasco, ela está se adequando e reformulando tudo que foi feito de errado no ano passado. Aí que está o negócio. As administrações anteriores Então mostra. erraram muito, Tem que entendeu? tem que mostrar para a população. Mas, Porque assim, o portal da transparência, ele existe para isso, Wando. A gente tem que então, mostrar. mas está lá no Porque portal da assim, transparência. eu falo para... Olha só, não adianta estar lá, é a mesma coisa assim. Ah, existe... Bacalhau tem cabeça, mas ninguém vê, porque ninguém mostra. Não é assim? Mas é então, bem, assim, mas é assim, as contas públicas ele são tem, abertas para veja qualquer bem, um. a comunicação da prefeitura tem que funcionar. Eles têm que mostrar. Porque assim, eu não sou torcedor do quanto pior, melhor. Pelo contrário. Eu estou falando para vocês aqui o que me incentivou a ser candidato, ser um pré-candidato a prefeito. O que me incentivou foi chegar na cidade de Osasco, vindo de outras cidades, e ver a forma que a cidade está. Isso me incentivou. Porque eu quero trazer o que funciona lá fora, aqui para dentro. Mas, ô, porque eu sou filho da cidade. E eu quero o bem da cidade. Marquinhos, se todo prefeito sabe que se a saúde for bem na cidade, ele vai ganhar muito crédito, pode ganhar a reeleição tranquilo. Por que o prefeito de Osasco, de outras regiões, vendo que a saúde está mal, e não conserta, então? Se a cereja do bolo é assim, essa... ó, infelizmente, eu não nós vejo temos, isso, nós temos, entendeu? não, tem assim, Eu Nilson. tenho que dar uma explicação lógica pra isso. Infelizmente é assim, ó. O que tem que acabar, isso tem que acabar. O governo Bolsonaro tem tentado fazer isso, tá? É o tal da indicação. Eu trabalhei com médico já, e eu sou advogado. Você vai conversar com o médico sobre medicina, ele não vai deixar nem você abrir a boca. Eu fui diretor de perícia aqui do PMO. Eu tive mas muita tarefa para convencer que a gente tinha que tampar o ralo. E como é que para tampar o ralo tinha que fazer? Enxugar torneiro, porque tinha um monte de gente que estava indo para a perícia e os médicos colocando o cara na caixa. O maior Todo exemplo mundo na que você está caixa. Todo mundo falando na foi caixa. o José Serra, Quando ministro da Saúde. foi feito a junta de médicos, para poder ouvir a opinião dele, a sua, a minha, do outro, somos 4 médicos aqui. Então, assim, aquele cara está apto a trabalho, ele volta a trabalhar. Ou então ele vai ser readaptado. Que é o que o programa do INSS hoje está fazendo. Senão a gente vai ficar enxugando gelo. Então, é gestão. Quando eu falo gestão, que você não coloca uma pessoa que não conhece em saúde, nada, para tomar conta do OBS. O médico não vai obedecer. Não vai. Entendeu? Você tem que ser gestor. E o gestor, ele tem que conversar com a comunidade, ele tem que conversar com os médicos. A chefe da OBS tem que ser uma médica, é isso? Não tem que ser uma médica, tem que ser um profissional. Ele tem que ser um profissional, seja ele... Já trabalhou na saúde. Que já trabalhou na saúde. Ele tem que ser um profissional. Eu posso pegar um cara que é lá da saúde, que ele prestou concurso público, por exemplo, e gratifico ele para ele ser chefe. Porque ele está lá, ele conhece os problemas que está lá na comunidade. Então eu tenho que dar valor a quem tem que ser dado valor. E não ficar só na indicação. Isso é gestão. Ô Marquinho, nós estamos aqui no WhatsApp 981-420-208. Programa ó, Fala a Verdade, então. Eu sei que o tema saúde é um tema bem Muito polêmico. Muito polêmico. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho, se for permitido, o seguinte. Hoje se fala a questão do partido político. Solidariedade, queira ou não queira, não é um partido ainda tão grande. Você me falou há poucos instantes que está com prós também ao seu lado. O que representa um partido deste tamanho para a sua candidatura? Olha, na verdade é assim, infelizmente no Brasil, nós precisamos de partidos para poder disputar as eleições. Sem isso, a nossa campanha hoje, ela vai ser uma campanha muito em redes sociais, vai ser muito forte nessa área. Por quê? Primeiro, a gente vai tentar fazer uma campanha limpa, sem muita propaganda, vamos dizer assim, a propaganda de papel. Vamos partir mais para as redes sociais. E vamos tentar dialogar diretamente com o povo, indo para a rua mesmo, sola de sapato, conversando, ouvindo o que o povo tem a dizer, recebendo críticas, e, enfim, discutir com o povo. É isso, é discutir políticas públicas de acordo com a demanda do bairro. Tá? Então, o que representa o Solidariedade? Para nós hoje, é um partido novo, é um partido que hoje tem 14 deputados federais, tá? Não tem uma estrutura, por exemplo,
que tem o meu ex-partido, porque eu era do PSL, vocês sabem disso, eu fui fundador do PSL aqui na cidade de Osasco, né? O primeiro vereador eleito pelo PSL foi eleito na minha mão. Então, assim, a minha função sempre foi dirigir e montar a chapa. Você fala que é um partido novo, mas o Paulinho não é tão novo assim na política. O Paulinho não é novo. E essa imagem dele, que Não, teve outro envolvimento detalhe, em outras o Paulinho coisas. é antigo, presidente da Força Sindical, já esteve envolvido em várias coisas. Sim. Você entendeu? Então, Mas você é falou assim. em corrupção, então eu sou obrigado a... Mas é falar assim, pra ô você Nilson, que vamos lá, Quem está vamos lá. respondendo Se um você monte está de no processo, partido, né? Vamos lá, exatamente. veja bem, eu não sou advogado Paulinho e nem tenho aqui procuração para defendê-lo. O que eu posso falar é o seguinte, cada um pague pelos erros que se cometeu. Exatamente, Agora, claro. eu não posso pegar um partido inteiro e condenar o partido inteiro por causa de uma pessoa. Ah, mas ele é o presidente nacional. Ele é o presidente nacional, ele não é o dono do partido. Ele é o dono de todas as esferas do partido. Entendeu? Porque se eu for olhar dessa forma, então o Bolsonaro entrou num partido que era de aluguel. Um partido que se vendeu. Um partido que, Mas infelizmente... o Bolsonaro não criou o partido. Mas vamos lá. O Ele Paulinho não da criou o Força partido. criou o partido. Tá bom. Ele Ele não criou criou a o Força partido Sindical. até hoje. Mas ele está criando um partido novo que chama Aliança pelo Brasil. E não pense você que vai ser um partido puro. Vai entrar muita gente que já foi envolvida em corrupção também. Claro. Entendeu? Aliás, até a onda Bolsonaro, infelizmente, tivemos as laranjas podres no meio também. É assim, você não conserta um país, uma cidade, um estado, do dia para a noite. Se você tem um galinheiro lá que tem 1000 galinhas, entra uma raposa lá, come todas as suas galinhas, no dia seguinte você vai ter lá o galinheiro pronto de novo, botando ovo? Não vai, cara. Você vai ter que construir de novo. Então aqui, a minha mentalidade é de realmente uma coisa nova, uma proposição da gente combater, fechar a torneira. Quando Agora, se pede novo, esse é um tema sempre corrente aqui. Ah, não, eu sou novo. Mas como é que se define o novo neste o momento? novo é assim, vamos lá. Eu posso Novo ter tem que ser 80... com mentalidade eu nova, posso, né? Exato. Eu posso ter 80 anos e ser novo. Mas como assim? Mentalidade nova. Exatamente. Novos projetos. Aí sim. Entendeu? Você pode viver durante um período como vereador, você é velho como vereador, você tem lá 10 mandatos. Mas se você chegar na Câmara dos Deputados hoje lá, você é novo. Porque você está com uma mentalidade maior, entendeu? Então, assim, o que vale é a sua intenção de novo, entendeu? Porque novo todos são. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Agora, se eu ficar muito tempo no poder, eu sou velho. Ou não? É isso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vamos lá. Você vai sair candidato a prefeito, você tem os 32 candidatos a vereador, você vai conseguir encaixar 32 Nós candidatos a teremos vereador para te 64 ajudar na no caso, campanha? porque como são dois partidos, É que não pode fazer a coligação. não pode né? fazer a coligação. Por não poder fazer a coligação, eu terei 2 chapas completas. A chapa do Solidariedade e a chapa do PROS. Então serão 64 pré-candidatos que a gente está montando agora. Todos eles terão condições de campanha. Eu tenho buscado, na formação dessas 2 chapas, realmente trazer pessoas novas, aquelas pessoas que falam assim, olha, eu cansei de me acomodar no sofá da minha casa e agora eu quero fazer a diferença. Porque eu votei lá no cara tal e ele não me representa, porque eu votei, mas ele não me representa. Então agora eu vou para a rua, entendeu? Então é esse perfil de candidato que eu busco. Realmente o novo, mas o novo com mentalidade Você fala nova. assim com tanta facilidade, é tão difícil arrumar candidato a vereador, Não é há? difícil. Você sabe por que não é difícil? Eu vou te Tem que falar ser uma líder, coisa. não adianta o cara É querer assim, ó. sair se ninguém conhece Se ele. eu sair aqui no calçadão agora e sair filiando um monte de gente, realmente eu vou sair fazer um catado. Agora, se eu for para os bairros, nas bases, dialogar com a população, com muitos líderes que existem lá. Você falou que tem 64 Você tem que lideranças que vão garimpar. sair com você. Nós temos que garimpar. Qual que é a função do pessoal que está comigo? Olha, pessoal, a gente tem que garimpar a liderança. Agora mesmo eu vim de uma reunião lá no São Cristóvão, no condomínio de São Cristóvão. Para quem não sabe, lá são 37 torres Eu sei, lá é enorme. e mora lá perto de 10 mil moradores. O que eu fui fazer lá? Lá tem uma escola lá dentro que eles querem trazer uma sessão eleitoral de votação lá para dentro. E eu fui ouvir o que o dono da escola tinha a dizer. É uma escola particular, São Cristóvão. entendeu? São Cristóvão, lá, os taxistas. Lá no Veloso, Jardim Veloso. Lá não A tá, rua, não. Rua Vicente. Atrás do Tarsila do Amaral. Não Onde tem o Tarsila mora a do Carol? Amaral? Fica na Onde mora rua a Carol? atrás.
Então, mas é aí que eu acho estranho, mas desculpa eu falar, mas você foi no São Cristóvão, quem é a liderança, como é que ele chama? Não, eu fui numa escola, numa reunião. Sim, lá dentro do São Cristóvão, agora eu já me Exato. situei. Mas Mas- lá tem mais duas lideranças lá dentro, que uma delas é candidata a vereadora, Sim, que é a Carol Cerqueira. sim. E tem o Alessandro, né, aquele cidadão lá, que é do partido lá, não sei da onde lá, que é candidato também a prefeito lá, sim. dos caras lá, né? Meu filho, você espera, você não perde por esperar não, viu, meu filho? É assim. E tem a nossa candidata. Nós temos uma candidata lá dentro, uma Sim. mulher, uma professora, aposentada. Mas em breve todos saberão. Não, mas tá certo. Não quer dizer que existe unanimidade. Porque tem nisso. candidato você- lá, vou dar um exemplo. 10 mil, Vou dar um exemplo aqui, vai. Um vereador de bairro, vai, de atuação de bairro, bairrista. O Batista da comunidade. Todo mundo sabe que ele é da Vila Menck. Não significa que só ele vai ficar lá. Não, Terão eu outros sei. candidatos. Entendeu? uma hipótese. Sim. Claro que a gente não tem bola de cristal para adivinhar o que vai acontecer lá no final da eleição, que acho que vai ser dia 4 de Quatro. outubro. 4 de outubro. Se por acaso você não conseguir chegar, ficar em segundo ou em primeiro, tiver um segundo turno, pelo que você está falando, você não apoiaria o Rogério Lins no eventual segundo turno, Não. você apoiaria o outro que tiver. Vamos lá. Na novidade. Eu vou frisar aqui. Eu sou um crítico, mas um crítico responsável. Um crítico que olha para frente. Não adianta você criticar e não apontar a solução. Eu sempre critico e aponto solução. Acabei de falar para vocês aqui. De OS que funciona. Entendeu? Desde que não tenha o ralo da corrupção, ela funciona. Porque não adianta eu colocar uma OS dentro de um hospital e ter um ralo eu lá. concordo de plenamente sangria. com você. nesse Entendeu? sentido. Então, assim, Funcionar. o que eu estou falando para você é o seguinte. Eu tenho um amigo meu que ele morou 10 anos na Austrália. Todo mundo fala que o Brasil a carga tributária é alta. Não fala? Vamos lá. Lá na Austrália a carga tributária chega a 50% dependendo do produto. Combustível é um exemplo disso. Chega a 50% da carga tributária do combustível. Quando se fala bastante de carga tributária, é o retorno que você tem. Exatamente. Na Suíça, Pronto. muito mais. Você que falou tudo. Você sabe o Vai. que ele falou a diferença? Exatamente foi isso que ele falou para mim. Sabe qual é a diferença da Austrália e do Brasil? Porque lá dá retorno. Lá você vai no hospital, funciona. Você vai nas estradas, tapete. Não precisa nem Entendeu? de plano de saúde, né? Os filhos dele, todos eles estudaram em escola pública lá. Vieram para o Brasil, estão estudando no Mackenzie, porque não tem condições de estudar na escola pública. Perto Você da não casa respondeu dele. minha pergunta, está encerrando o tempo. Vamos lá, qual é a pergunta? Não, a pergunta que eu falei, se por acaso você não chegar em segundo, você não É apoiaria assim, o Rogério Lins. Eu falo para você está aqui falando. hoje o seguinte. Eu preciso saber primeiro quem vai disputar o segundo turno comigo. É isso. Não, eu estou falando Essa é uma a hipótese. resposta. Logicamente que eu não falei que você não vai chegar. Eu vou para Não é eu vou pro eventual segundo hipótese. turno. Uma eventual hipótese. Quem vai me A gente pôr tem no que segundo ver- turno é o a gente Tem que povo. ver os dois lados. Ué, E tem que deixar em aberto, Nilson. Sabe por que tem que deixar em aberto? Porque assim, Tô nós somos educando de um o Marcos grupo, aqui. não, nós somos de um grupo político do qual eu não se toma decisão sozinho. A proposta minha de grupo é um grupo novo. Então, se eu falar assim agora, eu vou para o lado A ou vou para o lado B, eu estou sendo o quê? Unitário aqui. Olha. Então, eu não sou uma pessoa de grupo. Eu tenho que ver, tenho que analisar. é a primeira vez que você sai candidato a prefeito. Você É a primeira senador, vez. Né? Eu fui candidato, primeiro suplente da Malrimagem agora, na última eleição. Tivemos quase 3 milhões de votos. Em Osasco, tivemos 43.800 votos. Quase que ela entra, inclusive. Quase que ela entra. E a boa notícia que nós teríamos, que realmente eu seria um senador. Porque a ideia era o seguinte, ela ganhar a eleição e ela viria para o estado de São Paulo para ser secretária de esportes, defender a pasta que ela sempre defendeu. Então eu seria um senador. Isso é o que estava acertado. Mas infelizmente não deu. O Solidariedade próximo. vai ter candidatura só em Osasco ou na região toda aqui? Teremos vários candidatos a prefeito pelo E- estado. Aqui na região, eu acredito, Itapevi, pode ser que Itapevi tenha. Tem uma situação que Itapevi terá um candidato a prefeito. Não vai ter, infelizmente não teremos em Barueri, por outras situações. Eu quero te desejar boa sorte. certo? Obrigado. Estamos encerrando aqui nosso tempo. Se tiver mais alguma coisa, fique à vontade, por favor. Bom, Nós não falamos aqui, você eu pode quero falar. primeiro agradecer aqui a vocês pelo convite, a TV Osasco, né, por ter aberto essa entrevista, mas como um mini debate. Claro. E eu acredito que a gente só muda as coisas tendo oportunidade de falar.
Então, obrigado, Nilson, Não, o pelo nome do convite. programa já diz o que Sim, que é o programa. Fala a exatamente. verdade, tá certo? Tem E que assim, discutir, a realmente. minha campanha ela vai ser pautada em na verdade. Né? Tem uma frase que o Bolsonaro fala, mas essa frase não é dele, a frase é da Bíblia, que é: conheceres a verdade e a verdade vos libertará. Então eu não tenho dúvida, porque toda vez que você fala a verdade, a coisa acontece. Quando você mente, é uma bola Tá bom, de eu neve. te prometo que quando você oficializar a sua candidatura, você vai voltar aqui, tá bom? Já como Ok. candidato. Tá bom? Muito obrigado pela Obrigado. sua presença, viu? Boa sorte, continue pensando da forma que você pensa, que é maravilhosa. Obrigado. Wando, obrigado pela participação. Eu que agradeço, quero mandar um abraço ao meu amigo Laércio, que está nos assistindo aí, viu? Tá certo. Gurupi, Pois é, Nilson. retorno. Retornando. Semana que vem você vai poder vir de novo, vai ter 4 mulheres aqui, não vai caber todo mundo. Você vai pagar o almoço, né? Tudo Não, bem? semana que vem estarei em Gurupi, Carnaval. Ótimo, beleza. Muito legal. Se divirta bastante. Muito obrigado pelo convite e até a próxima. Tá certo. E vamos encerrando, e semana que vem estaremos de volta com um novo Fala a Verdade. Fiquem com Deus, bom final de semana.